Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos neste domingo, então, o 5º domingo do tempo comum. Jesus deixa transparecer, desde o início, então, da sua vida pública, uma forte experiência de Deus e uma profunda misericórdia. Em Cafarnaum, ele saiu da sinagoga, que é lugar da palavra, e foi para uma casa, lugar da vida de todo dia. Na casa de Pedro, se aproximou da sogra de Pedro, doente, segurou-a pela mão e a curou. Livre da doença, ela se pôs em atitude de serviço. Muitas pessoas também foram curadas. Em seguida, Jesus se retirou para rezar. Que essa oração nos ajude a aprender do exemplo de Jesus, a integrar a palavra, a oração, a cura e o serviço aos outros em nossas vidas. A passagem do Evangelho de hoje faz parte, na verdade, de um dia de atividade evangelizadora de Jesus na Galileia. Depois de chamar os primeiros discípulos e ensinar na sinagoga, ele se dirige ao povo, vai ao encontro das pessoas necessitadas, curando e libertando dos seus males. A passagem também contém 3 narrativas bem distintas. A cura da sogra de Pedro, que são os versículos 29 a 31. A cura de todos os enfermos e endemoniados, que são os versículos 32 a 34. E, finalmente, a retirada de Jesus para o deserto, seguida do convite para irem, ele e os discípulos, para outro lugar, que são os versículos de 35 a 39. Luta, decepção, sofrimento sem esperança. Essas palavras estão presentes no desabafo de um homem enfermo, muito conhecido no mundo bíblico, Jó. Seu livro foi escrito para desmontar uma tese errada. Toda doença ou sofrimento é fruto do pecado e, portanto, castigo de Deus. Essa distorção da imagem de Deus foi corrigida pelo próprio Jó, ao afirmar que antes de passar pelo sofrimento que passou, ele só tinha ouvido falar de Deus, mas depois da sua dura experiência de dor, Jó conheceu a Deus de maneira mais profunda. Luta, decepção, sofrimento sem esperança. Tudo isso está, na verdade, contido na experiência da doença. Quando adoecemos, lutamos não só pela vida, mas para manter a nossa fé. Na doença, frequentemente, nos decepcionamos com Deus. Não esperávamos que Ele fosse permitir aquele sofrimento em nossa vida. Uma vez doentes, sofremos também para manter a nossa confiança em Deus. Por fim, pior do que a doença em si mesma, é nos tornarmos então uma pessoa sem esperança. Deixar de esperar em Deus e nos fechar a toda possibilidade de cura ou de libertação do nosso sofrimento. A doença não é uma possibilidade em nossa vida, mas é uma certeza. Cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, ela nos alcançará, devido à nossa natureza mortal. Além disso, como afirmou o Papa Francisco, não podemos pretender ser saudáveis vivendo no mundo doente. A principal fonte de adoecimento vem dos alimentos que ingerimos, cultivados na base de agrotóxicos.
alguns cancerígenos e de hormônios. Outra fonte de adoecimento é o estresse, né? A correria da vida, o sedentarismo, né? Ou seja, a falta de exercícios físicos, o descuido com a alma, ou seja, o silêncio, a meditação, a oração, e mais do que tudo, o vício das telas. Como sabiamente afirmou Renato Russo, nos deram espelhos e vimos o mundo doente, quando ele cantava em 1986. Através do espelho da tela do celular, do computador, da televisão, diariamente vemos um mundo doente e nos tornamos tão doentes quanto ele. Justamente porque o lugar do médico é junto das pessoas enfermas, Jesus sempre se deixou afetar pelo sofrimento das pessoas doentes. Através dele, descobrimos que o nosso Deus não é o Deus dos justos, como pensavam os líderes religiosos do judaísmo, mas é o Deus dos que sofrem. O judaísmo entendia a doença como castigo de Deus. A exclusão do templo, lugar santo onde Deus habita, lembra de maneira implacável, né, aos enfermos aquilo que eles perceberam no fundo da sua enfermidade. Deus não os ama como ama os outros. Ao se colocar junto dos doentes, Jesus afirma que Deus é, antes de mais nada, o Deus dos que sofrem, o desamparo e a exclusão. Então, por ter uma vida de oração, disciplina e também de procurar em tudo fazer a vontade do Pai, Jesus se tornou uma fonte de cura para as pessoas enfermas. Dele saía uma força que curava a todos. Essa força tem um nome: Espírito Santo. Mas as curas que Jesus realizava não aconteciam sem a participação ativa dos doentes. Elas só aconteciam mediante a fé. Antes da cura, Jesus sempre procurava suscitar no enfermo sua confiança em Deus. Jesus não cura para despertar a fé, mas pede fé para que seja possível a cura. A cada pessoa enferma, Jesus pede fé na bondade de Deus. O Deus que conforta os corações despedaçados, enfaixa as suas feridas e as cura. Olhar, dialogar, tocar. As curas que Jesus realizou normalmente tinham essas três atitudes: olhar, ou seja, enxergar a pessoa enferma, não ignorá-la, deixar-se afetar pelo sofrimento dela. Depois, dialogar, ouvir a pessoa falar, cura, mas também questionar o enfermo, sua forma de viver e de lidar com as situações podem causar adoecimento a si próprio. Por fim, tocar na pessoa doente. Nossas palavras e nossas mãos podem ser portadoras de cura. A sogra de Simão estava de cama, é assim que nos diz, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. Quantas pessoas estão enfermas em suas casas e ninguém da sua família se dispõe a ouvi-la, a falar com ela, a tocar nela e a ajudá-la a se levantar? Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, nos diz o Evangelho de hoje também. É que na época de Jesus, todas as doenças psíquicas eram entendidas como possessão demoníaca. Hoje,
As doenças psíquicas estão crescendo cada vez mais, atingindo inclusive crianças, adolescentes e jovens. Muitas delas são fruto da ausência de pai e de mãe na vida do filho. Ausência de diálogo, de afeto e de limite. O uso excessivo de celular, o vício nas redes sociais ou nos jogos eletrônicos e o ficar o tempo todo no quarto diante do computador, sem conviver e dialogar com pessoas reais. Tudo isso é um terreno propício para o adoecimento mental. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Ninguém é uma fonte inesgotável pelas constantes solicitações dos outros. Isso para dizer de que ninguém é essa fonte inesgotável de cuidado para com as outras pessoas. Nem mesmo Jesus foi assim. Ninguém deve se deixar sugar e esgotar pelas constantes solicitações de outros. Ninguém pode ser curado se não se colocar diariamente na presença do médico dos médicos, o Pai. A cura acontece pelo tocar e cabe a cada um de nós disciplinar-se na vida de oração para dar ao Pai o tempo que Ele necessita para nos tocar e nos curar. Além disso, não se trata de entender a oração como uma mera recarga de bateria para continuarmos a viver a vida de uma maneira doentia. A oração é o momento em que o barulho que nos adoece silencia e nós temos a coragem de encarar a nossa verdade e rever as nossas prioridades e nos conscientizar para o que devemos fazer e dizer, para assim podermos dizer não e para o que nós também devemos dizer sim. É isso que precisamos ver na oração. Enfim, não nos esqueçamos de que a doença tem nome. Só é possível tratar uma doença quando se sabe que doença é. Muitas famílias estão enfermas por doenças como a falta de organização na vida financeira, falta de limites para os filhos, sobrecarga de um e folga dos demais, alimentação industrializada, falta de coragem em falar o que se sente, que não explode, falta de silêncio, limpeza e organização da própria casa. A substituição do diálogo por cada um diante da sua tela e etc. É assim, meus santos e minhas santas. Com a cura da sogra de Pedro, ou seja, da sogra de Simão, um pequeno sinal, Marcos nos mostra o significado de todos os milagres de Jesus. São curas para devolver a cada um a capacidade de servir, que é justamente a nossa semelhança com Deus. O próprio Jesus é filho na medida em que é servo. O verdadeiro milagre que Jesus veio fazer na terra nada tem de mirabolante. É dar-se, e melhor, é dar-nos a capacidade de amar e dar-nos a capacidade de servir. Como Jesus, a igreja precisa ir onde estão as pessoas. Seja uma igreja em saída, é o que o Papa Francisco pede hoje. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas do que uma igreja enferma pela oclusão e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando um lugar, ou seja, a casa de Simão e André, em Cafarnaum. Peço ao Senhor aquilo que quero. Identificar-me com a sogra de Pedro. Peço para me curar da febre que me imobiliza e me impede de servir. E buscando tirar proveito, vejo, escuto e observo as pessoas.
quem são, o que dizem e o que fazem. E considero cada palavra do texto. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.